Estamos de volta com o Estúdio 360. Um homem acabou preso após quebrar as prateleiras de uma farmácia. Ele teria surtado na loja, que fica no Rio de Janeiro, após tentar comprar um medicamento controlado, mas apresentou uma receita fora dos padrões exigidos pela Anvisa. Quando a farmácia informou que não poderia vender o remédio, o cliente agiu de forma descontrolada, como você vê nas imagens. A gerência só conseguiu acalmar o homem depois de um tempo. O vídeo mostra o momento em que o homem arranca e destrói as prateleiras com chutes e empurrões. A Polícia Civil informou que ele sofreu um surto psicótico e foi encaminhado a um hospital psiquiátrico. E esse surto e descontrole emocional é nosso assunto aqui no estúdio com o psicólogo e nosso colunista Alexandre Brito. Muito bem-vindo, Alexandre. Bem-vindo, Alexandre. Muito obrigado, pessoal. Alexandre, aparentemente, até pela situação que foi relatada, ou seja, ele estava atrás de um remédio controlado, esse homem tinha algum tipo de problema já pré-definido, né? Um distúrbio mental. Mas, de vez em quando, meu caso é bem de vez em quando, mas de vez em quando a gente tem, digamos, um ponto em que a gente sai da linha. Não chega a ser um surto, mas a gente tem um impulso para explodir, para estourar. E às vezes a gente nem se reconhece depois dele. Por que isso ocorre? Cacá, é muito importante isso que você trouxe, né? Que todos nós podemos ter esse pequeno descontrole, esse grande descontrole, né? E por que isso acontece? Primeiro, vamos tentar entender surto, porque muitas vezes a gente até fala da palavra surto de um modo de senso comum. Então, qualquer... virou muito surtei, né? Nas redes sociais se fala Às muito. vezes come mais do que devia ou fala do que não devia, já, como se tivesse tido um surto, e a gente precisa ter um pouco mais de critério para entender. Então, só para entender um pouco mais o surto, ele diz respeito a uma dissociação que você tem com a realidade, vamos dizer assim, com essa realidade compartilhada, com essa realidade que você já construiu ao longo dos anos, né, e que você vive essa realidade. É como se fosse, então, um problema que afeta os processos cognitivos. O que é essa palavra estranha, né? Cognição é inteligência, pensamento, memória, juízo. Então, tem uma alteração disso. Então, no surto, você tem uma alteração do seu juízo. Você perde o seu controle, não sabe o que é o certo e o que é o errado, e às vezes você não sabe nem se o que você pensa vem de fora, a gente chama de delírio, escutar, né, as alucinações, ou se isso vem de dentro, né? Então a gente tem alguns episódios de alucinação, que é isso, quando você sente algo, quando você escuta vozes, ou quando você vê algo que os outros não compartilham também, né? Isso pode acontecer, Cacá, por vários motivos. Um dos motivos é transtornos mentais mesmo podem desenvolver, como esquizofrenia, transtornos bipolares, borderline, podem também apresentar, ter uma suscetibilidade maior para o surto. Um outro caso, Cacá, olha só que interessante, estresse agudo, cansaço, muito cansaço, né, uma fadiga intensa, vamos dizer assim, também pode te desencadear um surto. Então, uma pessoa que fica dias sem dormir ou um trabalho muito intenso, desgastante, até perigoso, pode também levar. E outros casos pode ser induzido e conduzido um surto por uso de substâncias, álcool e outras drogas, como o contrário também. Se você usa o medicamento e não está fazendo uso dele, a abstinência pode, então, desencadear o surto. Agora, nesse caso que o Cacá até citou, né, de todo mundo perder o controle uma hora, isso é comum ou isso realmente é um sinal de alerta? Como a gente deve lidar com esse momento? Agora, só para complementar a pergunta de Andressa, esse relato que eu fiz, que ela está perguntando, isso não é exatamente um surto, né? Isso é, digamos, você sair um pouco da sua linha de controle, mais ou menos isso, eu posso dizer. Sabe por quê? Uma explosão, né? Isso, a explosão não necessariamente é o surto desse modo que eu estou falando, porque no surto você não se reconhece. Certo. Você já não sabe mais quem você é, você já não tem esse controle sobre si. Você não consegue parar às vezes, né? Não tem esse, então muitas vezes é mesmo necessário, muitas vezes, uma intervenção medicamentosa, né? Como o caso que a gente viu ali, encaminhar para um hospital para fazer essa intervenção, depois o acompanhamento psicológico, psiquiátrico, assim que tiver já um surto um pouco mais controlado. E outro caso também, para a gente diferenciar de surto, às vezes o surto não dura só alguns instantes, pode durar semanas, pode durar dias. Por exemplo, um catatonismo, a pessoa perde os movimentos
do corpo não corresponde a nenhum estímulo de fora, né? Ela pode ficar catatônica. Claro que isso tudo precisa de um diagnóstico de um profissional. Ela pode ficar catatônica por dias e até semanas, né? E pode ter o surto também por dias e semanas. Não necessariamente o surto dura só um episódio. Pode ser algo mais prolongado. Então, às vezes a gente perde esse controle, né, Andressa? Quando a gente, às vezes, acumula por muito tempo alguma situação, não consegue se impor, não consegue se colocar de um modo a tentar lidar com aquilo ali. Então, você acaba explodindo, a famosa gota d'água, né? Não chega a ser um episódio de surto psicótico, do jeito que a gente está falando, mas é um episódio que eu diria de crise. Né? E essa crise, de fato, já é um sinal, como você trouxe. Já é um sinal de que você está ali, talvez vivendo e convivendo com um ambiente que pode estar te adoecendo, ou com relações que pode estar te adoecendo. Se não for um ambiente das relações, tem que saber também ver a coisa da alimentação, ou se algum medicamento que você usa que pode estar fazendo alterações no seu organismo. Agora, em relação às pessoas que estavam ali na farmácia, por exemplo, vendo aquela cena, o que elas devem fazer? Ligar para o SAMU? O que fazer nesse momento? Né? Realmente chamar alguém mais especializado? Qual é a orientação? Primeiro, tentar a verbalização, falar mesmo com a pessoa, mesmo que ela não te ouça, tentar. Isso é uma tentativa que você pode ter. A segunda é isso que você falou, Andressa, o SAMU. O SAMU, em episódios de surto envolvendo agressividade, eles mesmos acionam a polícia para ter esse apoio. Né? Esse apoio. Esse apoio mesmo para eles poderem não se colocarem também em qualquer tipo de risco, porque a ideia é que a integridade de quem está no episódio, né? Lembrando que surto é um episódio, né? Alguém que é igual o senso comum fala, eu sou uma pessoa surtada, né? Isso não existe também, né? Eu sou surtada. Talvez você só esteja usando o surtada para tentar que as pessoas permitam o seu comportamento, né? Que incomoda, mas não é o caso. Então para lidar com esse episódio, vai chamar o SAMU, que vai acionar a polícia para tentar fazer essa contenção ou essa abordagem mais adequada possível, tá, pessoal? Apesar dele estar um caso de agressividade, a integridade dele e de quem está em volta, a dignidade dele mesmo tem que ser preservada, porque, como eu disse, às vezes realmente perde o juízo, não sabe o que está fazendo. Que coisa. Agora, eu ia só perguntar o inverso. Estava me lembrando da conversa que eu tive com um amigo meu, e ele estava reclamando dele mesmo porque ele se acha exageradamente calmo. Ele fala que tem horas que eu acho que eu deveria ter algum tipo de reação um pouco mais irritada, irada, demonstrar um pouco mais a minha insatisfação. E ele comentou algo comigo que, sinceramente, daí me espantou. Ele falou, olha, e já me disseram que isso tem até a ver com a pressão do coração mesmo. Como assim? Não, quando a pessoa tem uma pressão muito baixa, muito controlada, ela acaba ficando mais calma. Primeiro, isso tem alguma veracidade nisso? E segundo, ser calmo demais também é um problema? Então, o problema de você ser calmo é quando você engole o sapo, ou o preço de ser calmo nesse sentido. Eu não sei se a palavra seria ser calmo ou ser inibido, se é ser calmo ou ser... Eu acho que nesse caso é calmo mesmo. É calmo. Então, assim, tem que ver se essa calmaria, na verdade, não afeta as relações dele, no sentido de se expressar, de se realizar ali, né? Porque tem vantagem de ser calmo, né? Sim. Só que, às vezes, até o outro pede que o calmo tenha alguma reação, né? Se é calmo, a sua calmaria me irrita. Calmaria ou apatia, né? Isso, exatamente. Por isso que eu falei da inibição, porque aí é diferente, né? Se ele é calmo, porque ele mesmo que vai ter que ver se isso causa algum sofrimento ou não, né? Se essa calmaria... E assim, eu sempre digo que o psíquico e o corpo é uma coisa só no final das contas, né? Então pode ter relação, né? A gente não sabe quem vem primeiro, o ovo ou a galinha, se é o coração ou se é a calma mental dele, né? Mas ele que tem que definir se isso lhe causa sofrimento ou não. Porque se causa, essa calmaria, na verdade, pode ser um sintoma, aí precisa de tomar cuidado. Ok. Muito obrigada, Alexandre. Mas antes vamos pedir para o Alexandre deixar suas redes sociais. Verdade. Tá bom, pessoal, olha só, para quem quiser acompanhar todo esse conteúdo, material que a gente desenvolve, no Instagram tô como Alexandre_Psicologia, viu? Alexandre_Psicologia, a gente trabalha vários assuntos ali de saúde mental, ansiedade e outras questões cotidianas também importantes para a gente abordar.
Tá joia. Obrigada, viu? Obrigado. E no próximo bloco, vamos de cultura. Um concerto vai homenagear um ícone do jazz. Um instante só.